irmãos e filhos de língua portuguesa, como servo dos servos de Deus, eu vos saúdo afetuosamente no Senhor, abençoando-vos. Confio na caridade da vossa oração e na vossa fidelidade para viverdes sempre a mensagem deste dia e deste rito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olá, irmãos e irmãs, meu nome é Renata, eu sou cofundadora da comunidade Missão Teotocos e nós desenvolvemos já há algum tempo, para quem já acompanha, o estudo da teologia do corpo sobre as catequeses de São João Paulo II. E nós estamos aqui então para podermos partilhar mais um assunto inesgotável da teologia do corpo, já que se trata da nossa vida, que se trata do mistério do homem, do mistério de Deus, daquilo que Deus nos fala, nos revela e que aos poucos então Deus vai colocando ao nosso coração, mas também que nós vamos descobrindo com o estudo, mas também com a nossa vivência, com a nossa existência, aquilo que São João Paulo II quis nos ensinar. Então eu convido a vocês neste momento, para darmos início a esta formação, nós juntos então clamarmos a presença de Deus, porque se faz necessário que o Espírito Santo esteja conosco, para que possamos ter este entendimento, a inteligência, a ciência daquilo que Deus realmente quer falar ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo e Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para quem já acompanhou, nós já fizemos algumas lives, eu e o Ney, a respeito da realidade do matrimônio dentro desse estudo, desta teologia do corpo, aquilo que São João Paulo II foi desenvolvendo, e como eu sempre digo, é de fato inesgotável, existem tantas coisas a serem ditas e a serem aprendidas neste assunto da catequese. Mas hoje eu queria aqui estar desenvolvendo com vocês muito rapidamente, nós vamos com o tempo desenvolvendo com mais profundidade este tema que é a respeito do pecado, e da redenção, do mistério da redenção na vida do homem. E para desenvolver isso é preciso entender qual que é esta dinâmica interior da alma do homem, do coração do homem, que busca o que e para quê. Então nós identificamos em nós mesmos que nós temos um desejo muito grande dentro de nós, um ardor, um anseio, uma busca. Nós já sabemos, como vai dizer o Salmo, que a nossa busca, o nosso desejo é por Deus. No entanto, nem sempre nós nos damos conta disso, ou nem sempre nós nos atemos a isso, mesmo sabendo que é esta necessidade primordial da nossa alma. Então, muitas vezes nós reduzimos este desejo, ou nós tentamos suprir esse desejo dentro daquela realidade que nós vivemos, não muitas vezes dentro da realidade espiritual, mas dentro da realidade material, dentro da realidade emocional, enfim, dentro da nossa realidade psíquica. Muitas vezes nós buscamos
atingir ou preencher determinada carência justamente nas coisas ou nas pessoas ou até mesmo em sentimentos interiores. E nós esquecemos que esta busca de Deus, esse desejo de Deus é o que na verdade a nossa alma anseia. Então, quando nós falamos do pecado, e falar aqui do pecado é falar do pecado original, nos recorda, nos traz esta recordação mais uma vez, do primeiro homem, da primeira mulher, que é citado na Bíblia, enfim, no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, a origem, o início de tudo, quando Adão e Eva, então, têm um encantamento por algo, uma busca por algo, que é próprio, do ser humano, que é próprio do nosso ser humano, mas que nesta busca, então, ele faz uma decisão errada. Então, nós vamos ver no segundo livro do Gênesis que Deus fala ao homem, Deus coloca, Senhor Deus tomou o homem, colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Mas deu-lhe este preceito, ou seja, deu-lhe esta lei, deu a ele este mandamento, esta ordem: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então nós vamos percebendo o quê? Que Deus deu tudo para o homem. E Deus nos dá tudo, o todo, que é o próprio Cristo, Mas, nesta realidade do jardim do Éden, ou seja, da felicidade completa que o homem vivia ali, porque ele até se comunicava com Deus, ele falava com Deus, e nós sabemos que Deus é espírito, Então, de fato, ele tinha essa relação espiritual com Deus. Nós vamos percebendo que ali Deus deu tudo ao homem e à mulher, tudo a primeira ali humanidade, Adão, a primeira humanidade, tudo aquilo que era necessário para que ele fosse feliz. Então, estar no estado do Éden, estar no estado de felicidade, estar plenamente cheio daquilo que Deus quis dar. O homem também, obviamente, foi passando por esse processo de descoberta de si mesmo, o autoconhecimento. Nós sabemos já disso, nós já falamos sobre isso, quando ele foi passando por descobrindo aquelas 6 características do homem original, a começar pela solidão original, onde a partir dali, daquele encontro com aquilo que está fora dele, com o ser que está fora dele, os seres, e ele perceber que ele não era mais um único, sozinho no mundo, mas que tinha uma natureza, animais, enfim, tudo que tinha fora dele, da criatura, espécie humana, existia todo mundo que Deus deu a ele de presente, mas ele precisou ir descobrindo e apalpando e percebendo aquilo que Deus fez para ele. Então, nesse processo de descoberta de um mundo exterior, o homem foi descobrindo quem ele é. E ele então foi palpando e foi identificando aquilo que ele não era, mas aquilo que também ele era. Então a sua identidade pessoal, a sua identidade enquanto pessoa e aí persona, aquele que é a face, o semblante de Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas alguém também que tem um mundo subjetivo, ou seja, tem os seus sentimentos, tem as suas emoções, tem algo acontecendo dentro de si. Não era simplesmente uma matéria viva, mas uma matéria racional, uma matéria inteligente, uma matéria emocional, uma matéria que pensa, uma matéria que sente, uma matéria que age. Então o homem vai se descobrindo que ele tem uma vida, que ele é uma vida. Então nesse encontro o homem vai apalpando, percebendo quem ele é. Nesta solidão que o homem viveu, que o homem passou, foi muito necessário, porque ele foi descobrindo a partir dele mesmo, mas a partir de um outro ser, a sua relação com Deus também.
Então, logo ele percebe que ele é a imagem e semelhança de Deus na sua dignidade, na sua maneira de ser comunhão também com o outro e uma outra também que é a sua esposa, a mulher, mas também ele foi percebendo a sua relação consigo mesmo. Então, o que aconteceu, né, para que o homem pecasse? Se ele tinha toda esta alegria, toda essa felicidade de acolher, de ter tudo que Deus deu a ele, então toda a alegria, toda a perfeição das coisas, por que o homem quis buscar fora de tudo isso mais alguma coisa? Então, nós vamos percebendo que o homem original também tinha essas perguntas que nós temos, e é própria da nossa construção interior. Quem eu saber quem eu sou, para que eu vim ao mundo, porque Deus me criou, para onde eu vou, o que eu faço aqui, qual a minha vocação, qual a vontade de Deus sobre a minha vida, o que me deixa feliz, a própria busca da felicidade, da realização pessoal. Isso é próprio da humanidade, desde a origem, desde o homem pré-histórico, vamos dizer assim, né, até o homem histórico, o homem que vive essa relação depois com o próprio Cristo devido à redenção do seu pecado. Mas então, por que é que o homem, tendo tudo isso, por que o homem buscou algo a mais, e justamente algo que Deus disse que ele morreria? Ou seja, algo que não faça isso. Talvez seja a primeira vez que o homem tenha ouvido a palavra não faça isso, porque você vai morrer. E aí esta visão já da morte, de que ela é algo ruim, e de fato aqui se tratava mesmo, porque era perder o estado de graça, estar em inimizade com Deus, romper aquilo que era próprio do homem. Muito bem, por que o homem escolhe por isso? Porque ele escolhe por si só e não mais por Deus. Então, nós somos dotados de algo muito próprio do ser humano, que é o livre-arbítrio, a liberdade. Então, o homem usou da sua liberdade, da sua maneira de se expressar livre, da sua capacidade de pensar, da sua capacidade de escolha, mas se decidiu por algo que o satisfazesse, mas de uma maneira bastante equivocada. Logo, o homem contraiu o pecado original. Então, nós falamos assim, a humanidade contrai um pecado, é como contrair um vírus que vai se espalhando por toda a raça humana. Então, toda criança que nasce com esta mancha do pecado original. O que lava a criança do pecado original é justamente o sacramento do batismo. Porém, nos sobra, vamos dizer assim, fica ainda em nós as tendências, as fraquezas, as inclinações, chamado de concupiscência. São João vai chamar, também da concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, enfim, essa tendência que nós temos também de nos encantar pelas coisas, assim como Adão e Eva se encantaram pelo fruto proibido e correr o risco de adquirir aquele bem, achando que é um bem, que ele vai lhe fazer bem. No entanto, é um grande mal. Então, nós lemos aqui, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, vai dizer assim: a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então, a mulher, ela se deparou com três realidades, três aspectos que nós temos esta inclinação o tempo todo, que é pela beleza, pela bondade e pela verdade de algo que nos é apresentado. Então, o fruto foi apresentado, a árvore da ciência do mal foi apresentada, ou seja, o bem e o mal foi colocado, a sabedoria de algo foi colocado diante daquela mulher. Porém, dizia respeito a Deus, mas querendo ser como Deus e usando aí do orgulho, da desobediência, então houve esta queda da humanidade. Então a humanidade contrai o pecado original. Muito bem.
Eu queria falar agora um pouquinho com vocês a respeito deste desejo que nós temos. Então, como eu dizia no início, ter um desejo por algo não é um pecado. Muitas vezes nós temos um consentimento errado de que desejar alguma coisa, ou melhor, sentir o desejo. Nossa, eu sinto um desejo de tal coisa, né? Nem que seja mesmo na área da sexualidade, nem que seja na área da sexualidade, seja na área, enfim, das posses muitas vezes. Então, o desejo está em nós, Deus colocou o desejo em nós. O desejo de uma certa maneira, é esta realidade que nos atrai a alguma coisa. Então, nos leva a alguma coisa, atrai algo para nós. E é bom o desejo, porque se não houvesse o desejo no ser humano, ele não teria, por exemplo, né, uma das situações mais importantes da vida do ser humano, daqueles que têm o chamado a viver, o matrimônio, o desejo da sexualidade. Não haveria, então, desejo sexual, não haveria reprodução, não haveria nascimento de filhos, não haveria a perpetuação da humanidade. O desejo é algo muito bom. Então, nós percebemos aqui que existe uma atração aos olhos daquela mulher por algo que é belo também. Então, primeiro, ela viu que o fruto era bom para comer e de agradável aspecto. Então, o que a chama a atenção é bom para comer. Bom, o bom para comer, né? Esse sentido de prazer. O bom traz um certo prazer para cada um de nós. Depois, formosa à vista, ou seja, de agradável aspecto. Aquele fruto era de agradável aspecto, ele tinha uma beleza. Logo, a mulher quer tê-lo, possuí-lo. E apropriado para abrir a inteligência. Olha aí o desejo que nós temos do conhecimento, o desejo que nós temos da verdade, de saber a verdade. Então, a mulher é atraída aí pelo aspecto daquele fruto, que era bonito, que parecia ali ser apetitoso, ou seja, ia causar um prazer no seu apetite, mas que também ia abrir-lhe o conhecimento, ia dar-lhe inteligência. Então, muito apropriado para abrir a inteligência. Então, ela toma daquele fruto e o come. O que faz, né, então, com que esta humanidade, o homem e a mulher, contraia o pecado? É o fato de ter desobedecido uma ordem, um preceito de Deus. Porque o bom, o belo e o verdadeiro é algo muito necessário, algo próprio do desejo humano. O erro não está aí, e sim na desobediência a Deus. Nós não sabemos, mas Deus pode nos dar, poderia dar a eles a bondade, a beleza e a verdade, até mesmo do conhecimento do bem e do mal, por vontade divina. Mas houve aí um pecado, houve aí um erro. Então, nós aplicando isso na nossa vida, nós vamos percebendo que nós temos o desejo o tempo todo daquilo que é bom, que é verdadeiro e daquilo que é belo. O problema em si, o pecado, pode até causar um pecado, mas a questão em si não é o desejo em si, mas a maneira, a intenção do meu coração em adquirir aquilo que eu desejo, seja um objeto de desejo, seja um sujeito que eu possa vir a desejar. Então, é o ethos do coração, o caráter do coração, a intenção do meu coração, a moralidade do meu coração. Quando eu desejo alguma coisa, com qual é a intenção de desejar aquilo? A intenção é para ser como Deus? A intenção é para o meu prazer íntimo, pessoal, particular? É um desejo que vai vir ao encontro de uma satisfação egoística?
É um desejo que vai me exaltar, que vai me colocar no centro das atenções. Então ele é um desejo egoístico, ele é um desejo egocêntrico. Então nós vamos percebendo que o desejo em si não é pecado, Deus nos deu o desejo. E muitas vezes nós vemos essa situação de pais que repreendem os filhos porque eles sentem algum tipo de desejo, mesmo dentro da área da sexualidade. Então, uma criança que descobre a sua sexualidade e começa a descobrir quem ela é, os seus órgãos genitais, toda essa relação consigo mesmo, a criança precisa ser muito bem educada, muito bem ordenada em relação a isso, porque nós temos essa tendência egoística e a criança vai ter essa tendência de se autossatisfazer, o que é, então, uma ação egoísta, né? A própria catecismo vai dizer em relação a isso. Então, tudo precisa ser ordenado, tudo precisa ser equilibrado, tudo precisa ser disciplinado. Não podemos aqui também negar, né, e não deixar de dizer que nós temos instintos, nós temos esses instintos mesmo que Deus colocou a nós, o instinto da sexualidade, o instinto, a fome é um instinto. Então o homem também tem esses desejos próprios de si, que é para a sua manutenção, vamos dizer assim, permanência, perpetuação. E se o homem não come, ele morre de fome. Se o homem não bebe uma água, por exemplo, se não se sacia de água, ele morre de sede. Se ele não tem o ato sexual, a humanidade morre, não perpetua. Então, o homem precisa de segurança. Então, estes são necessidades primárias e básicas do homem, mas de que ele vai tendo contato desde criança, mas que precisam ser disciplinadas. E o que disciplina o bom, o prazer, o melhor, é a castidade. E o que disciplina a beleza, o ter e o possuir, é a pobreza evangélica. E o que disciplina a ânsia, né, o desejo que nós temos por conhecimento, pela verdade, que leva também ao poder, é o conselho evangélico da obediência. Então nós vamos vendo que a maneira de Cristo ser, que nós sabemos que é Cristo casto, pobre, obediente, ele cura o primeiro homem justamente onde ele pecou, na falta da castidade, na falta da obediência e na falta da pobreza. Então nós vamos vendo aí que já quando Cristo, o Verbo se faz carne e ele vem redimir a nossa carne, Deus vai redimir o que no homem? Vai redimir justamente a origem do pecado do homem, que pela desobediência, pelo orgulho, pecou contra a castidade, pecou contra a pobreza e pecou contra a obediência. Por quê? Porque o homem quis ter prazer de uma forma errada, porque o homem quis possuir algo que não lhe pertencia, e porque o homem quis adquirir a verdade, o poder, né, do conhecimento. Isso é um orgulho do homem quando ele não é de maneira apropriada, de maneira correta. Então a presença do Verbo encarnado vem redimir em nós justamente os nossos apetites, né? As nossas necessidades, os nossos desejos. Então tudo em nós foi redimido por Cristo, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, os nossos desejos, todo o nosso ser. Então hoje nós terminamos assim com esta breve colocação sobre os desejos. Iremos nos aprofundar um pouco mais, mas se faz necessário justamente para que nós possamos entender como se deu, né, o pecado original, quais foram as áreas que nós fomos tocados, mas também quais foram as áreas que Deus nos curou, nos salvou a partir da redenção de Cristo.
Espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão, desta formação, e peço que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, e acionem o sininho para receber as nossas notificações. Também possam estar presentes no Facebook da Comunidade Missão Teotocos, e espero você na próxima formação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.